Olá, vamos dar início ao nosso trabalho com o tema de homofobia. A homofobia provoca percepções negativas de si mesmo e não a adoção de hábitos de vida saudáveis relacionados aos cuidados com alimentação, prática de atividades físicas, padrão de sono e ideações suicidas. Agora vamos falar um pouco de sintomas físicos e emocionais para quem sofre. Vamos dar alguns exemplos de pessoas reais ou famosos que já sofreram com isso. Um casal LGBT turista do Rio de Janeiro foi assaltado e agredido na noite da segunda-feira, dia 21, na Praia das Dunas, em Cabo Frio. O casal, Gabriel e Douglas, saíram para caminhar na praia por volta das 8 horas, quando foram abordados na trilha próximo a um hotel, na altura da rua Enfermeiro Ricardo Sanches. Douglas, uma das vítimas, contou que no início da abordagem, os dois homens falaram normalmente com eles e tentaram puxar assunto a todo momento. O casal comentou que os criminosos perguntaram sobre a orientação sexual deles e, quando descobriram, iniciaram o assalto. De acordo com as vítimas, os bandidos os agrediram porque eles estavam sem dinheiro, desferindo socos e chutes mesmo caídos. Uma das vítimas teve seu celular roubado. Os criminosos ainda exigiram uma transferência via Pix, enquanto ameaçavam o casal de morte. Porém, Gabriel entrou em luta corporal com um dos bandidos, pegou uma garrafa na areia e pediu ajuda aos banhistas que estavam na proximidade. Gabriel teve alguns ferimentos, já Douglas teve que ser socorrido às pressas. Ele quebrou a mandíbula e o nariz, além de ficar sem enxergar de um olho. No fim de maio, por exemplo, uma mulher trans de 19 anos, identificada como Rani Fada, foi assassinada a pedradas no município de Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. A seguir é um vídeo sobre um ex-BBB que desabafa em sua rede social sobre um ataque homofóbico. E o Gil do Vigor usou suas redes sociais para desabafar sobre um ataque homofóbico que ele sofreu nos Estados Unidos, lugar onde ele vive atualmente. No Twitter, o ex-BBB contou que tudo aconteceu quando ele estava abastecendo um carro em um posto de gasolina na Califórnia. Segundo Gil, ele estava dançando quando um homem passou dentro do carro, abriu a janela e fez um sinal de arma como se estivesse atirando nele. Na hora, Gil disse que ficou assustado, mas só depois entendeu esse acontecido. Durante o desabafo, o ex-BBB disse que preconceito mata e ainda falou que seu sonho é um dia viver em um mundo que seja seguro para todos. A seguir, grávida ofende médico gay em hospital e o colega usa peruca para atendê-la. Paciente que disse não gostar de ser atendida por gay em hospital, entenda o caso envolvendo o médico da Bahia. Caso aconteceu no último domingo e foi registrado na delegacia. Na segunda-feira, 7 pessoas, entre médicos e a investigados e testemunhas, prestaram depoimento na delegacia. Um gestante internado no Hospital Inácia Pinto dos Santos, conhecido como Hospital da Mulher, em Feira de Santana, na cerca de 100 quilômetros de Salvador. É investigada pela suspeita de cometer o crime de homofobia contra um médico ginecologista e obstetra, que a atendeu. Outro médico colega no primeiro profissional assumiu o atendimento à grávida e usou uma peruca e batom para conversar com a mulher sobre a ofensa homofóbica. O médico foi na delegacia prestar queixa a outro, chegou para atender agora. Disse em um tom irônico o médico Carlos Vinícius ao saber que o colega ginecologista Felipe Balbi Martins foi a vítima de homofobia. Entenda o caso. Médico denuncia homofobia de paciente em hospital na Bahia. Reação: médico usou uma peruca e maquiagem para atender paciente. Médico ironiza paciente que praticou homofobia em hospital. O caso aconteceu no último domingo, dia 4, e foi registrado na delegacia na segunda-feira, dia 5. Nesta terça-feira, no dia 6, a gestante segue internada no hospital para dar luz. 7 pessoas, entre médicos, a investigada e a testemunha, prestaram depoimentos em delegacia. Um registro também foi feito na ouvidoria do hospital. Agora fiquem com o depoimento do médico. Meu nome é Felipe, eu sou ginecologista obstetra
atuo aqui no Hospital da Mulher de Feira de Santana e hoje, né, me aconteceu um crime, né, eu fui vítima de homofobia enquanto eu realizava meus atendimentos médicos. Sou plantonista aqui e hoje, né, quando cheguei ao plantão, atendi uma gestante, né, solicitei alguns exames e orientei sobre o quadro clínico dela. Ao sair do consultório, ela chegou no corredor e verbalizou para outras pacientes que odiava, né, ser atendida por homossexual. E a outra paciente, no mesmo momento, falou para ela, né, que eu poderia estar ouvindo, e ela falou, ele não está ouvindo não. E eu claramente ouvi e prontamente me dirigi à porta do consultório para questioná-la e informar para ela, né, que homofobia é crime e que ela estava cometendo um crime e que, além de homofobia, eu também estava como funcionário público exercendo minha função como médico no Hospital da Mulher. Ela demonstrou insatisfação, né? Expliquei para ela as condições que, né, sou viado por opção, ninguém me obrigou a nada e que também sou médico, assim como os outros colegas que trabalham na unidade. E a mesma não quis se desculpar, né, frente a isso. Imediatamente eu me reportei à direção do hospital e recebi todo o suporte e apoio, né, para fazer minhas queixas, né, prestar uma queixa contra a paciente na ouvidoria e prestar uma queixa contra a homofobia na delegacia para a mesma, né. Fiquei extremamente chateado, extremamente abalado, né. Estou aqui fazendo um vídeo que eu já recebi inúmeras mensagens, né, de todo mundo, das pessoas que convivem comigo, que sabem quem eu sou, como eu lido, né, com as pacientes, comigo, com a minha família. E para vocês saberem o que aconteceu, né, todo mundo me manda mensagem perguntando, né, graças a Deus, a equipe hoje do plantão, a equipe que me acolheu, que me recebeu, né, além disso, meu pai, minha irmã também são médicos, estavam aqui no plantão, meu amigo, né, que amigo é para tudo, da mesma forma, reagiu e atendeu novamente a paciente, né? Pediu para vir uma peruca lá da minha casa, para ele usar, passou uma maquiagem e atendeu a paciente para mostrar que o atendimento que a gente oferece é o mesmo, independente da nossa raça, da nossa crença, da nossa orientação sexual, tá? Assim, tu continuo no plantão, tocando, atendendo as pacientes, já operei, e obrigado pelo carinho de todo mundo, e eu tô ficando bem, tá? Beijo. E agora eu vou falar um pouco sobre as leis sobre a homofobia e também como abordar esse assunto nas escolas. As leis em vigor no Brasil ainda não prevêem o crime de homofobia, mas tem uma lei que se aplica aos casos de homofobia, que é a lei do racismo. E a pena é de 1 a 3 anos, podendo chegar a 5 anos em casos mais graves, além da multa. E é importante conversarmos sobre a homofobia porque é um caso sério no Brasil. E para evitarmos e prevenirmos, devemos ensinar aos adolescentes e às crianças a respeitar os outros independente da sua sexualidade. E as escolas podem trabalhar de diferentes maneiras. Por exemplo, promover um debate franco sobre as necessidades de se respeitarem, reprimir ou impedir comentários preconceituosos entre os alunos, e os professores devem dar opinião sobre o tema apenas no final das discussões, e também apresentar aos alunos dados e pesquisas sempre que possível. E os psicólogos e assistentes sociais são um dos profissionais que auxiliam no tratamento de pessoas que sofrem por causa da homofobia. Agora, em seguida, vou deixar uma música e um vídeo falando sobre. Yo, essa daqui é pra aquelas gay que no prezinho já sabia que era gay. A criançada apontava, cê é muito gay. Já brincava com as Barbie, teu filho é gay. Eu bem que te avisei, é pra aquelas gay que não sabia bem porque era ruim ser gay. Sentiu na pele bem cedo como trato as gay. Já brigou com Deus porque me fizeste gay. Queria ser alguém, já não temas gay. Aquilo que não mata fortalece um gay. Sente quanto te empodera ter nascido gay. Em teus olhos um espelho onde eu me enxerguei. É que eu também sou gay e levante gay. Que a luta ainda não acabou pras gay. A nossa vitória vai ser o close gay. E que se eu tô aqui hoje dando voz pras gay é por ser gay.
A polícia apresentou hoje 5 pessoas que foram detidas suspeitas da morte da travesti Dandara dos Santos. Segundo as investigações, Dandara foi espancada, apedrejada e executada a tiros. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Imagens flagraram um momento em que uma travesti foi agredida por um policial militar em Porto Alegre. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. 2 dias antes de ser morto, Itaberli Lozano denunciou na internet que era vítima de preconceito por parte da própria mãe. Desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Um protesto contra a homofobia aconteceu hoje no bairro Nova Benfica, zona norte de Juiz de Fora. Não existe homofobia no Brasil. Um homem ficou com graves queimaduras depois de ser vítima de um ataque homofóbico no centro de Curitiba. Porque respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar, é o contrário. Uma travesti conhecida por Rose foi morta a pauladas no bairro do Bessa, aqui na capital. O movimento LGBT se levanta com uma doutrinação nacional, uma ditadura gay, e eles forçam as pessoas a pensar o que eles querem. Uma manifestação contra a homofobia parou a comercial da 307 Sul noite passada. Escola é lugar da criança aprender física, química, matemática, português, e etc. Respeitar as diferenças. Negativo. E respeitar as diferenças, ensinar para criança que ser gay é normal, é legal? Não. Porque às vezes eu me achava tão estranho. Porque tinha alguns pensamentos que me surpreendiam e me assustavam? Porque eu ficava tão desconfortável por sentir as coisas que eu sentia? Pensar nas coisas que eu pensava? Vivia sozinha e envergonhada. Não tinha com quem falar sobre o que se passava comigo. E tinha medo. E tinha medo. Estava confusa e não via saída. Não queria ser como eu era e não sabia o que fazer para não ser. Ser LGBT, lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual não é uma escolha. Cada um simplesmente é. Só que esse processo de se descobrir sempre gera uma série de questões. E o pior, quando a gente ainda está na escola. Por isso, para muitos LGBTs, a escola costuma ser um território hostil. Eu sabia que não tinha algo que me enquadrava dentro da normalidade dos outros, que eu não era muito normativo. Sempre fui aquela criança que dançava El Chan no churrasco da família, entendeu? Então, a gente fica meio que se questionando, o que é que está acontecendo? Fui uma criança que sempre destoou das meninas da minha idade, né? Enquanto as meninas tinham as Barbies, as Suzys e assim por diante, eu tinha Comandos em Ação, né? Eu queria assistir filme do Rambo. E a questão do que eu era, de como eu me sentia, essas questões veio mesmo na adolescência. Que eu acho que é por causa dos hormônios. Então, eu me via diferente dos outros meninos e me via diferente das outras pessoas. Não sei se seria o certo eu dizer isso. Então a dúvida veio aí. Opa! Todas as minhas amigas gostam do menino do terceirão e eu gosto da minha amiga, entendeu? E aí as coisas foram ficando um pouco mais difíceis para mim, porque eu não sabia lidar com, eu não sabia o que estava acontecendo, só sabia que eu era diferente. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu tentava entender o que era eu, desde o começo. Desde o ensino fundamental eu vi um certo olhar pelas pessoas, assim, uma certa recriminação. E até mesmo na escola os apelidos, viadinho, bicha. Nesse período, questão de apelidos, os bullings, né? Então eu falei assim, então eu acho que eu sou gay nessa época. Então tá, eu sou gay, mas isso é errado, isso não pode. Então eu relutava contra isso. Eu falava sou mesmo. Depois dos 13, 14 anos eu comecei a ficar mais desbocado e falar mesmo, entendeu? Mas assim, minha família não sabia, então eu fazia meio que escondido. Entendeu? Então, sou mesmo, daí? Você vai fazer o quê?
entendeu? Essas coisas de encarar mesmo e ver o que acontece. Aí, a partir do momento que eu comecei a falar eu sou, todo mundo parou de falar que eu era. Foi um pouco traumático, porque eu nunca tinha colegas, nem amigos, porque ninguém queria se aproximar de mim. Aí eu sempre fui visto como o esquisito da turma. No registro é Francisley. Aí a molecadinha, tanto menino quanto menina mesmo, colocaram o apelido de Francis Gay. Então eu falei assim, nossa, não gostava, arrepiava, mas eu ficava quieta. Eu não fui, talvez, muito discriminado, também talvez não sofri muito bullying, por ter crescido numa época um pouco mais repressora. Porém, eu segurava a questão de ser gay, de ser homossexual comigo, para evitar também tudo isso. Mas em algumas situações sempre acontecia alguma ofensa, alguma palavra ruim. O menino, né, que era mais afeminado, que não tinha como esconder, que todo mundo zoava com ele. Eu lembro que eu tentei alguns contatos com ele, mas ainda eram contatos. Eu lembro que eu conversava com ele quando não havia ninguém, era uma coisa de boa, porque você tinha uma certa, um medo de cair naquele time também, um medo de virar chacota também, porque, né, a única referência era humorística. E as meninas não gostavam que eu entrava no banheiro, ficava me apontando, dizia que eu era um moleque, que eu tinha que ir no banheiro dos meninos. Então, assim, era muito difícil nessa primeira infância, né? Saber que, tipo assim, mas eu sou uma menina. Na medida que eu pratico bullying, eu me coloco como fora daquele lugar. Eu tenho poder, é uma relação de poder, né? Eu tenho poder, inclusive, de não ser aquilo, inclusive poder apontar aquilo, né? Então acho que passa por menos de uma perversão pessoal e sim de um valor social. Se não fosse problemático a pessoa ser gay, né, uma pessoa ser trans na escola, isso não seria motivo de ser xingado. Você fica, o que eu sou? Mas por que eu não posso ser isso que eu sou? Será que eu realmente sou? Tanto que teve tempos que eu até parei e fiquei tipo, não gosto de homem. Não gosto de homem. Ficava falando pra mim mesmo, não gosto de homem. E tentei gostar de uma menina. E era um sentimento falso, porque não era real. Eu nem saía pro intervalo, eu gostava de ficar sentado na carteira para que ninguém me notasse. Porque às vezes só o fato de eu levantar da carteira e demonstrar alguns trejeitos que os gays têm, já era motivo de ser humilhado e xingado e agredido. Tanto verbalmente como fisicamente. Então, eu sempre quis ser invisível e para mim sempre foi uma tortura ir para a escola. Chegava sexta-feira, falava assim, nossa, que alívio, sexta-feira, vou ficar em casa. Daí, chegava o domingo à noite, o coração já fazia assim, já ficava mil. Putz, tem que ir para a escola, tem que passar por tudo isso, as brincadeiras que incomodavam, essas coisas. Um colégio que eu estudava, um colégio de freira, e eles, quando descobriram isso, me mandaram para o psicólogo. Chamaram minha mãe para ir no colégio e me mandaram para o psicólogo, que era uma freira. E ao invés de ela me encaminhar para uma autoajuda, para eu me encontrar, ela acabava me botando mais para baixo. Quando você conheceu esse homem, como você sabe que você gosta desse homem? Você sabe que Deus sempre falou que homem e mulher, homem com homem aberração, mulher aberração. E ela pesava muito a minha mente. E por eu ser da igreja, ter crescido dentro da igreja, aquilo me dava medo. E fazia eu me questionar sobre tantas pessoas no mundo, porque eu tenho que ser o desgosto da família. As pessoas só me diziam que eu deveria andar de uma determinada forma que não era que eu andava, ou falar de uma determinada forma do modo como eu deveria falar. Ou a minha voz que era o problema, não era meu modo de fala, né? Então, na verdade, tudo era o problema, porque o problema estava na minha transexualidade, né?